Tá procurando o que assistir hoje no Prime Video? Você veio no lugar certo, porque hoje eu preparei uma lista com 5 filmes lançados recentemente que você muito provavelmente não viu e vai querer assistir. Você provavelmente viu um filme dessa lista. 2, talvez. 3, pouco provável. Os 5, com certeza você não viu. Então, um filme dessa lista você não vai ter visto, eu tenho certeza, eu te garanto. A não ser que você me siga e talvez já tenha pego essas dicas aí pelo caminho. Então, olha, se você não se inscreveu aqui no Barata no Cinema, faça isso. Não esquece também de deixar o like, de compartilhar esse vídeo se você gostar das dicas. E assim, sem enrolação, vamos começar. E eu vou começar falando de Corina, facilmente um dos filmes mais surpreendentes que eu vi em 2025 até aqui. Porque ele conta a história de uma jovem que sofria de agorafobia, ela tinha muita dificuldade em sair de casa, mas ela tentava manter uma rotina funcional. Ela trabalhava como revisora de uma editora de livros, só que ela vivia basicamente num quarteirão ao redor da casa dela. Ela não conseguia ir mais longe do que isso. Só que ela sonhava em ser escritora e quando tem um pequeno ato de coragem, acaba gerando uma grande confusão onde trabalhava e se vê obrigada a ter que se expor aos perigos do mundo lá fora. O que eu adoro nesse filme é como ele usa esse ponto de vista aparentemente particular para falar sobre uma jornada de autoafirmação muito reconhecível, que discute temas como insegurança, como a dificuldade em parecer forte no mundo caótico em que a gente vive. É um filme muito tocante e vocês vão gostar de assistir. O segundo filme é o lindíssimo Um Tipo de Loucura, que me emocionou, assim, profundamente, e eu não tava esperando por isso. Ele conta a história de um idoso que resolve ajudar a sua esposa a fugir do asilo que ela estava internada porque ela sofria de demência, e ele acreditava que ela estava um pouco melhor, que ela estava um pouco mais lúcida, mas ao longo dessa fuga, ele começa a lidar com memórias do passado e começa a perceber que talvez a mulher que ele amava já não existia mais. Só que esse filme é narrado sob a perspectiva da idosa, nos coloca no ponto de vista dela e gera ali sensações angustiantes ao mostrar um misto de consciência da doença, mas também de dificuldade em se relacionar com o mundo e se relacionar com os sentimentos por aquele que ela mais amava. Vai por mim, é um filme precioso. O terceiro filme da lista já é bem mais angustiante. Eu tô falando de Todo o Silêncio. Filme que conta a história de uma professora de Libras que estava muito bem construindo a sua vida até que ela descobre que está com uma doença. Ela está perdendo a audição. Paradoxalmente, ela começa a lidar muito mal com isso. Eu adoro como esse filme pega esse ponto de vista aparentemente letrado sobre o assunto e vai invadindo a percepção dessa mulher, primeiro para nos fazer enxergar ou sentir o impacto da perda da audição na perspectiva dela, mas depois para entender também a crise de autoestima que nasce dessa deficiência e principalmente do olhar dela para essa condição. Não é um filme sobre um mundo que julga, é sobre uma mulher que começa a se sentir diminuída ou inferiorizada em função dessa condição, e a partir desse estudo o filme expande esse olhar para deficiência auditiva e para a maneira como o mundo trata e gera repressões diárias sobre as pessoas com essa condição. É um filme bem tenso, bem íntimo, e é um filme que eu recomendo muito. O quarto filme da lista é O Crítico, e esse filme me surpreendeu muito. Ele é estrelado pelo Ian McKellen, que dá vida a um crítico de teatro que queria manter muito o seu status e manter muito a profissão, mas ele estava envelhecendo, e quando o patrão dele, o antigo patrão dele, morre, ele se vê numa situação delicada, tanto que ele resolve se aproximar de uma atriz que estava tentando encontrar o seu lugar a sol com uma proposta perigosíssima para ela. A ideia dos dois era chantagear o novo dono do jornal, só que as coisas saem do controle rapidamente e revelam muito sobre um mundo que reprime não só o idoso, reprime aqueles que tentam ser livres e que gera distorções profundas que vão tomando conta da identidade do protagonista. E eu adoro como esse filme, ele cria um personagem que a gente torce logo de cara, mas aos poucos ele vai desafiando a gente, porque esse personagem começa a tomar decisões absolutamente contestáveis e o filme, a partir delas, revela o mundo em que ele estava. O Crítico é um filme bem corajoso e eu não esperava isso. E a última dica é Quando a Guerra Acabar, e esse filme, ele mostra um outro lado da Segunda Guerra Mundial, sob uma perspectiva naturalmente trágica, porque ele conta a história de um respeitado professor dinamarquês que se vê numa situação delicadíssima quando o lugar em que ele morava é ocupado pelos nazistas e ali perto do final da guerra
ele é obrigado a dar abrigo a centenas de refugiados alemães. Só que se ele resolvesse ajudar esse grupo, formado em sua maioria por mulheres e crianças, ele poderia ser considerado um traidor da pátria e ter que lidar com as consequências disso. O que me surpreendeu nesse filme é que, além de ele mostrar um outro lado da Segunda Guerra, um lado bem diferente, principalmente na comparação com os filmes hollywoodianos, ele revela o quão difícil é defender um caráter humanitário num cenário de tamanha dor, de tamanha perversidade, e faz isso num drama muito, mas muito tenso e intenso. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido as dicas. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar ele, de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca aí de 8 mil inscritos e eu conto de verdade com a ajuda de vocês nessa. Tchau, gente!